Muito bem, na aula de hoje nós vamos ver mais uma forma de frase que podemos fazer usando a estrutura do Simple Present. Dessa vez, nós vamos continuar fazendo perguntas, mas vão ser perguntas diferentes. No vídeo anterior, nós falamos sobre as perguntas que a resposta vai ser sim ou não. Nós aprendemos como montar essas perguntas e também essas respostas. Mas agora, eu quero fazer perguntas diferentes. Eu quero fazer uma pergunta que requer uma informação como resposta. E aí, o que muda nesse tipo de pergunta? Aqui nós temos um exemplo. When does the movie start? Quando que o filme começa? Se a gente for traduzir palavra por palavra nessa pergunta, nós vemos que tem uma palavra sobrando. A palavra does, ela não está aqui com um propósito de significado. Ela não tem um sentido propriamente dito ali naquela frase. Em português, nós não usaríamos nada. Mas no inglês, eu preciso formar uma pergunta usando um auxiliar antes do sujeito. Todas as perguntas em inglês vão ser assim. Sempre teremos alguém importante, uma palavrinha, uma partícula que está fazendo um papel significativo ali na montagem dessa pergunta, ok? Nesse caso foi does. Por que nós usamos does? Se você viu o vídeo anterior, você já vai lembrar. Quando o sujeito da minha pergunta equivale a ele ou ela, em inglês poderia ser o pronome he, she ou it. Nós vamos usar does antes desse sujeito. O sujeito da minha pergunta aqui é qual? Essa pergunta, when does the movie start? Quem é o sujeito? The movie. Eu quero saber quando que o filme começa. Eu estou fazendo uma pergunta relacionada ao filme. Ele é o sujeito. E se eu fosse trocar movie por um pronome, seria o pronome it. Quando nós temos uma frase, uma pergunta, que poderia ser equivalente ao sujeito he, she ou it, nós usamos does logo antes desse sujeito, ok? E é dessa forma que nós vamos fazer, usando agora aquelas outras question words que nós já sabemos. Vamos dar uma relembrada. Temos o what, vamos ver um exemplo aqui usando what. What do you do on weekends? Gostei muito dessa frase. Primeira coisa que nós vamos observar é, comecei a minha pergunta utilizando uma question word. O que, quando, onde, esse tipo de palavrinha chamada de question word. Depois disso, eu vou colocar do ou does. Como que eu vou escolher se é do ou se é does? Eu vou observar quem é o sujeito da minha pergunta. Eu estou falando de quem aqui? Estou perguntando sobre quem? Sobre você. Quando o sujeito da frase for eu, você, nós, eles ou elas, em inglês I, you, we ou they, nós usamos o auxiliar do. E depois do sujeito vai vir o verbo sem nenhuma alteração, e se tiver mais alguma coisa, virá logo depois. Essa pergunta está perguntando o seguinte: o que você faz nos fins de semana? Quem é o verbo dessa frase? O verbo principal, o verbo que tem significado aqui. Esse aqui, ó, do. O verbo do aqui, nesta posição da frase, ele tem significado. O significado dele aqui é fazer. Eu estou perguntando o que você faz. E esse do aqui, Priscila, o que ele está fazendo aqui? Ele está arrumando a pergunta, como nós acabamos de falar. Em inglês, as perguntas precisam ter um auxiliar antes do sujeito, aqui. Quem é o auxiliar do Simple Present? Do ou does. Por coincidência, o verbo do também é um verbo principal com sentido de fazer. E ele pode aparecer na mesma frase, como auxiliar ou como verbo principal. Eu vou traduzi-lo da mesma forma como eu faria com outros verbos, né? Eu vou fazer a minha montagem da minha frase da mesma maneira. Vamos ver outros exemplos com verbos diferentes. Where does he teach? Eu estou perguntando onde ele ensina. Ele é um professor, ele dá aulas onde? Onde que ele ensina?
onde ele, antes do sujeito do ou does, no caso aqui, como meu sujeito é he, eu vou usar o does, e depois do sujeito, o verbo. Ok? When do we have math? Quando nós temos matemática? Quando que é a nossa aula de matemática? Quando que nós temos matemática? Mais uma vez, eu tenho aqui a question word quando. Se você ainda não aprendeu essa listinha aqui de question words, o que elas significam, é muito importante que você anote isso. When é quando. Depois do when, nós vamos usar do ou does. Para eu decidir isso, eu vou olhar quem é o meu sujeito. Sujeito we, usei do. E depois do sujeito, o verbo que eu quero falar aqui, no caso, ter, que é o verbo have. Outro exemplo. What time does she start school? Que horas que ela começa a escola? Que horas ela começa a escola? What time? Usei aqui does porque o sujeito da minha frase é she e o verbo aqui é start, começar. How do you spell that? Como você soletra isso? Então, se você me disse uma palavra difícil, talvez o nome, né, que pode ser com L só, com dois L's, com Y, com I, eu posso te perguntar isso. Como que se soletra isso? Para que eu possa anotar corretamente. Então, aqui eu montei minha frase da mesma forma. Usei a question word, aqui era how, como. Usei aqui o do, porque o sujeito é you. E depois do sujeito, o verbo, que é soletrar, spell. Tudo bem? Vamos praticar? Muito bem. É a hora daquela pausa no vídeo para que você possa tentar realizar essa atividade e depois acompanhar a correção. Nós temos que completar essas perguntas usando question words, ou seja, what, where, when. O restante da frase já está pronto. O do ou does já está aí, o sujeito, o verbo, já está tudo pronto. Você só precisa decidir qual é a question word que você vai usar. Vamos lá? Let's go! A primeira pergunta, de onde você é? Where are you from? A pergunta número 1, ela é fácil, porque ele já deixou ali uma pista pra gente. Ele já deixou ali a palavrinha time. Como que eu pergunto o horário de alguma coisa? What time? What time? Então, eu já sei que a palavra que está faltando aqui é what. What time does your dad go to work? Que horas que seu pai vai para o trabalho? Pergunta número 2. Tá querendo saber alguma coisa sobre nós termos música? E a resposta foi at 1:00. Eu poderia ter perguntado com what time ou com when. Quando que nós temos música? 1:00. Pergunta 3. Você diz obrigado em chinês. Eu quero perguntar como você diz obrigado em chinês. How do you say thank you in Chinese? Pergunta 4. Estou perguntando alguma coisa sobre Liam morar, viver. Então, eu quero saber onde que o Liam vive. Where does Liam live? Pergunta 5. Algo sobre Danny assistir no laptop dele. Eu estou perguntando o que o Danny assiste no laptop dele. What does Danny watch on his laptop? Pergunta 6. Alguma coisa sobre o jogo de futebol começar. Eu posso perguntar quando que o jogo de futebol começa. When does the soccer game start? Pergunta 7. Alguma coisa sobre você fazer biscoitos. Como que você faz biscoitos? Me dá a receita. How do you make cookies? Agora que nós já observamos e já começamos a praticar, nós vamos fazer uma segunda atividade. Essa um pouquinho mais complexa. Aqui nós vamos ter que pensar um pouquinho mais. Nós temos a pessoa A fazendo uma pergunta e a pessoa B fazendo a resposta.
Só que vocês vão observar que as perguntas não estão completas. Para você definir o que você vai usar para completar essa pergunta, você precisa observar a resposta. Aqui a pessoa B respondeu, eu vou para um clube de enigmas. I go to coding club. Ou de códigos, né? E aí, o que foi que eu perguntei? What do you do after school? Dá uma pausa, tenta realizar as próximas e me acompanha aqui para a correção. Let's go? Pergunta número 2. A resposta foi at the community center. Vocês podem observar aqui que é uma conversa contínua sobre o mesmo assunto. At the community center é o nome do lugar, é o lugar provavelmente onde acontece esse clube. E aí, a minha pergunta ficou, where do you go? Onde que você vai para esse clube? Né? Clube aqui, no caso, seria como um grupo, né? Como uma turma, não como um lugar. O lugar onde acontecem os encontros desse clubinho é no Community Center. Então, observem como que a gente fez a pergunta. Primeiro eu decidi qual era a informação que eu estava querendo saber. Então, eu usei where, porque significa onde. Depois disso, eu usei do, porque eu estou falando com você. Então, vai ser sempre aqui do you nessa conversa. E para terminar, eu coloquei o verbo que combina com a situação. A situação aqui era sobre ir para algum lugar. Por isso, eu coloquei o verbo go. Vamos ver o número 3? Cerca de 7 horas. Aquela palavrinha about dá uma ideia de mais ou menos, aproximadamente 7 horas. E aí, a pergunta estava sendo terminada por your homework, que é o seu dever de casa. O que eu vou colocar aqui, então? Eu quero saber quando que você faz seu dever de casa. Quando você faz, e aqui lembrando, né, o verbo do, quando ele está na posição de verbo na frase, ele significa fazer. When do you do your homework? At about 7 o'clock. 4. A resposta aqui também é um horário, né? 8 o'clock. E a pergunta terminava ali com dinner, que é jantar. Vamos lá? Lembrando que o jantar em inglês é o substantivo, não é o verbo. Não temos um verbo em inglês para jantar. Eu preciso do verbo have junto da palavra dinner para formar a ideia do jantar, né, como ação. Por isso o verbo have entrou aqui. Olha a minha perguntinha. What time do you have your dinner? Próxima pergunta vai ficar também com what time, mas agora vamos terminar com o verbo go, de go to bed, ir para a cama. Pergunta 4. What time do you have your dinner at 8 o'clock? Pergunta 5. What time do you go to bed at 10 o'clock? E a perguntinha 6. A resposta foi sobre a escola começa às 8 horas. Então, vou perguntar, when does school start? Quando que a escola começa? Então, olha, eu tenho quando, eu tenho a escola e eu tenho começa. Acrescentei aqui um auxiliar de perguntas que nós usamos em inglês. Até a próxima!